Boa tarde, gente. Me chamo Carlos Hermes, sou aluno da licenciatura em História Uninter e estou aqui nesse primeiro de uma série de 3 vídeos para tratar do assunto diversidade cultural através da multiplicidade de crenças religiosas e míticas que a humanidade desenvolveu versus cultura religiosa hegemônica e contextualizar todos esses assuntos de uma forma a nós podermos abordar esse tema tão interessante. Esse vídeo, na verdade, faz parte de um estágio em extensão promovido pela Universidade Uninter. Vamos lá? Então, introdutoriamente faremos o seguinte, nesse primeiro vídeo. Haverá uma contextualização histórica de como que se desenvolveu essa múltipla florada de crenças, mitologias, religiões e ritos, enfim, que se deu de uma forma bem variada e como que houve este enfrentamento após a Idade Antiga e no decorrer da Idade Média de culturas mais dogmáticas, notadamente centralizadas em uma visão fundamental da religião, uma visão que se tornou notadamente hegemônica. Esse tipo de abordagem desse enfrentamento vai nos facilitar a compreensão como que esses modos diferentes de compreensão do divino fizeram desenvolver diferenciados tipos de cultura, através da qual cada região mundial, cada civilização, cada povo foi apresentando, desde a cultura étnica até as culturas militares e a cultura filosófica de cada aglomeração humana. Isso que a gente chama de diversidade cultural ou multiculturalidade. Então, gente, como eu ia dizendo, essas palavras que têm um determinado tamanho e parecem complexas, precisam notadamente ser melhor explicadas para que a gente possa entender. Por exemplo, quando se fala de fundamentalismo, o que seria o fundamentalismo? O fundamentalismo, ele é um modo meio que dogmático, meio empedernido, endurecido de ver a crença que certos grupos sociais adotam. Então, esse modo de ver a religião, ele não vai se referir apenas àquele grupo social, mas na visão desse grupo ele deveria se referir a todos os grupos em geral da sociedade. Então, o que acontece? Esse grupo que tem uma ideia mais fundamental, mais profunda e mais firmada no seu costume de visualizar as relações espirituais, ele vai acabar entrando em conflito com essa ideia mais dura do modo de ver as crenças, com outras crenças e outros grupos sociais. E em caso de a gente falar de outra palavra interessante, que é hegemonia, por isso grupos hegemônicos, a hegemonia é aquela questão de determinado assunto ou determinado modo de pensar filosoficamente ou de ver o mundo, ou mesmo de ver os ritos, as religiões, terem determinadas épocas da história um maior poder, um maior empoderamento, tanto através da política, tanto através das armas, quanto através da própria cultura imposta aos outros na sociedade. Então, o que acontece? Este grupo, em determinadas épocas, vai tentar impor a sua visão em detrimento de outras visões sobre determinados assuntos. No caso, a gente tratando de religião, a gente vai tratar, como eu já expliquei anteriormente, de como essas crenças embasaram determinadas atitudes culturais, como é que as pessoas agem devido à sua religião e constroem a identidade de um povo. Então, pode haver multiculturalidade, ou seja, muitas culturas,
ou pode haver uma cultura de mão única. Esse fundamentalismo, esse modo um tanto às vezes preconceituoso de ver o outro e a alteridade, ou seja, quem tem ideia diversa da tua, ele em geral ele retorna em ondas devido à moral, o moros de alguns grupos regionais que já se acentua na sua tradição cultural, ou devido principalmente a fatores econômicos, políticos das classes sociais e também principalmente aos interesses das elites de determinados povos, né? Então o que acontece? Historicamente, esse enfrentamento entre um modo de ver a divindade de uma maneira mais dogmática, mais fundamentalista, e outro de uma maneira mais diversa, que criou culturas diversificadas, acabou ocorrendo e ocorre ainda hoje. Sendo que eu escolhi esse assunto para trazer para vocês porque ele tem se tornado cada vez mais arraigado em nosso país e, notadamente, tem sido uma crescente a nível mundial que levou a desenlaces terríveis na história da humanidade, mas que agora parece desde 11 de setembro, quando aconteceram aqueles atentados das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos da América do Norte, que a gente percebe que vem numa crescente, né? E o recheio da multiculturalidade mais forte, o recheio desse tema transversal, na verdade, para não ser apenas um clichê, ele é muito pouco conhecido. O que faz as culturas se diferenciarem? Historicamente, quais características, quais as primeiras coisas e que ainda se tornaram fortes que fazem a cultura ser diferente em cada grupo social, em cada agrupamento, em cada civilização? Isso daí mexe com cultura geral, que é algo que realmente o brasileiro, por ter um nível de leitura bem baixo, não é muito corriqueiro as pessoas lerem livros, né, e ainda se apropriarem da cultura escrita que trate de diversidade cultural. Também não é muito fácil para as camadas sociais mais desfavorecidas praticarem o turismo, que te assegura dessa diversidade cultural, principalmente a maneira internacional, né, devido ao subdesenvolvimento do nosso país. Então a gente fica pensando, como que a gente vai pegar para os estudantes que estão na classe conosco, aprendendo junto com o professor ali, como que a gente vai pegar para demonstrar que o mundo é mais rico, mais colorido, que ele tem, e através desde o seu início, seu desenvolvimento, todos os traços que a memória e a história trazem da cultura, é um jardim imenso e não apenas uma coisa monocromática, de uma cor ou duas cores só, ou seja, ou é branco ou é preto, ou é amarelo ou é verde. Quer dizer, vamos ver isso através de uma síntese que a gente pretende fazer dessa vida religiosa nos povos e da criatividade cultural que ela acabou criando, e de quão é importante isso, essa compreensão do outro e o respeito com o outro, e até gostar de saber que existe esse múltiplo modo de ver Deus, de uma maneira que as pessoas se respeitem mais, se tolerem e acabem aprendendo mais do que é uma cultura múltipla, uma cultura diversa, inserindo as nossas culturas diversas numa cultura diversa global do mundo. Esse é um papel interessante e é um desafio para professores, alunos, comunidade do entorno escolar, e parece que seria interessante a gente começar a tratar isso desde sempre, não ignorar mais, né? Então veremos isso através tanto de religião quanto de mito, mas veremos isso também através do contexto das chamadas nomenclaturas dos estágios históricos a nível de estudo, para que as pessoas possam estudar Idade Antiga, Idade Média, Idade Contemporânea e Idade Moderna. Então essa é a questão, né? Entre alguns povos existe o costume de associar a religião a um sentido de equanimidade, né? Do eu com o outro, do eu até com os inimigos, olha só, e de
que alguns inimigos são um tesouro, como é o ditado oriental, né? O inimigo é um tesouro. Para que a gente possa aprender com os problemas e não só com as coisas boas. É natural, a gente sempre acaba gostando das coisas boas e não querendo passar por nada ruim, mas a gente aprende com tudo. Quando a gente não entende alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é ter medo. E quando a gente teme, a gente cria monstros. O que a gente não entende sempre acaba assustando a gente no escuro, desde pequenos. Então, a ideia principal que eu quero que a gente entenda, e também os pedagogos, os professores que vão falar tanto de cultura diversa quanto dos pontos específicos dessa cultura, como a religião, as formas de fazer, as danças, a arte, tudo isso. É tão interessante a gente interagir com pessoas que estão atravessando um início de aprendizado no mundo, porque a gente está sempre aprendendo, né? Só que esse sempre aprender é sempre negligenciado, né? As pessoas acham que já estão prontas para decidir sempre. Só que se estivéssemos, nós não estaríamos num mundo com tantas catástrofes ambientais, com tantas guerras, onde povos irmãos iguais, a mesma etnia, como na Ucrânia e na União Soviética, que viu agora há pouco, se matam gratuitamente, assim, em guerras. Então, eu acho que existe muito para aprender, e conforme as visões religiosas, tem os seus sacerdotes que explicam, os professores não devem tomar esse lugar. Então, a princípio, eu quero deixar bem claro, um professor lida de ciência, da parte acadêmica, científica, razão, debate. Um sacerdote vai lidar com a parte religiosa. Quem é mais autorizado para saber da sua religião, da cultura étnica do seu povo, é realmente aquele que é iniciado nesses mistérios todos, ou seja, um sacerdote, um pastor, um padre, um babalorixá, o que mais? Claro, por exemplo, assim, um monge, né? Uma coisa interessante. Outra coisa, esse contato com religião diversa não é conversa. Não é tentar converter alguém. O contato com religião diversa faz parte dos temas transversais. E essa diversidade cultural precisa ser conhecida por todos. Porque conhecer algo não significa que isso vai tomar a tua consciência de uma forma agressiva. Significa que tu vais perceber como essas coisas, inclusive com as coisas que não concordam, tu não percebe como sendo assim, são diferentes, né? Estranhas, às vezes bizarras, mas são coisas que existem, estão ali, né? São outras coisas, não precisa ser tua. O respeito pelos brinquedos do outro, que as mães sempre falam, tu não quebra os brinquedos dos outros meninos, desde a creche. Exatamente é assim que se trata com a obra mais bela, que é sempre a religião. As religiões são importantes, existem muitas tendências a achar que não, mas continuam sendo, né, importantes, é um fator preponderante. Talvez pode relacionar com a política, tornando ela mais difícil, talvez as pessoas menos ativas, ou às vezes mais, dependendo da crença, né, existe só uma crença, mas de um modo ou de outro elas têm que ser conhecidas, porque isso é a inserção do aluno na sociedade, e a inserção mais do que do aluno, do estudante, já que aluno é uma palavra tão demodê, que significa sem luz, e depois do desaparecimento do espírito da religião, nós não somos mais sem luz. Então, vejam bem, esse tipo de trabalho com crianças, como eu disse, é um trabalho feito com muito carinho e todo respeito por todas as crenças, por crenças evangélicas, muçulmanas, católicas, o neopaganismo, crenças que já se foram, como o paganismo antigo, sistemas filosóficos também, que são difíceis também, a gente tem que tratar com cuidado, porque cada vez que a gente fala na língua da gente, como um sistema de longe, a gente pode estar dando uma bobagem. Então isso é um trabalho que precisa de muita pesquisa, a gente nunca para de pesquisar. E é legal, porque ainda continua aquela imagem de uma fogueirinha em um acampamento. E qual história que você tem para me contar mais, para me fazer esse querido amado, um amigo, lembrar do meu pai, da minha mãe, e de tudo vai dar certo.
Então, isso é um bem. E as crenças originais são sempre um bem. Algumas delas são mais fechadas, né? Acreditam-se mais predestinadas, e outras, de outros países, de outros lugares, são mais tolerantes. Umas são mais, a gente chama misturadas, a gente chama quando existe um hibridismo, ou seja, quando existe um sincretismo, né? Quando misturam crenças, como eu expliquei, não são estanques, elas acabam, é como se tu misturasse um tempero em um alimento que comia sem tempero, acaba tendo coisas que não tinha antes, mas isso leva centenas de anos, milhares de anos nas religiões. A noção de passagem do tempo é importante, porque a gente deve ter, algumas pessoas devem ter a ideia de que sempre as coisas foram com determinado modo. E existem religiões com centenas de anos, outras com milhares de anos, e formas simbólicas que a arte trouxe de cultos espirituais de anos. Isso aí. Então, é bem interessante que a gente possa conversar sobre a multiculturalidade e que a gente perceba que mesmo quando a gente fala em dois sistemas distintos de religiões, de um lado um que vê Deus na natureza como parte da natureza, como sendo a natureza, não como um espírito, como um ser, e o outro sistema, esse sistema, por exemplo, esse sistema é o que chamamos de paganismo, e outro sistema que mostra Deus como criador da natureza, o sistema que se assentou mais fortemente sobre a cultura judaico-cristã, ou seja, os judeus e os cristãos, né, entre outros todos os derivados dessa cultura, e entre os muçulmanos, né, o Islã também tem essa visão. Eu não estou dizendo nunca e nunca direi que uma é melhor que a outra, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo apenas que são dois modos de ver, isso fica bem claro. Os dois são queridos, os dois são sábios, os dois são interessantes. E esses dois modos de ver não é um mais importante que o outro e o outro não é menos que o outro. São dois modos de ver o mundo diferentes. E nesses dois modos de ver o mundo houve uma história de relacionamento entre eles. E, mais especificamente, não entre os modos de ver ou entre Deus e os homens, mas especificamente entre homens e homens. Todos os problemas e os conflitos foram travados entre homens que pensavam de um modo e homens que pensavam de outro modo. Ou seja, foram as pessoas que cometeram os erros e os enganos. Na verdade, a religião é, na maioria das vezes, mal interpretada. Ficam bem claros nos grandes... Eu estive lendo, no decorrer da minha vida, uma boa parte de livros sagrados. Cada crença acaba desenvolvendo um grande livro sagrado, ou mais um, pelo mundo. E nos livros sagrados, sempre algum profeta ou algum preceptor, ou seja, alguém importante na religião, algum livro, alguma liderança religiosa, como Jesus Cristo, ou como Buda, ou como Maomé, acaba passando durante suas mensagens a ideia de que no começo a maioria não entendeu o que eles disseram. Bom, eu acho que não foi só bem no começo, né? Porque já tem gente dizendo que não precisa mais de religião, já tem outras pessoas dizendo que a religião é causadora de problemas, e já tem pessoas dizendo que a religião é angústia e enganação, e tem outras pessoas dizendo, inclusive, que só existe uma religião verdadeira e o resto dos outros é toda porcaria. Então, essa que é a questão, né? A gente deve pensar assim, que Jesus ali pede, quando a gente vê a passagem bíblica que trata da saída até o processo de crucificação, em uma passagem de um dos evangelhos, Jesus pede aos discípulos que fiquem acordados, meditando sobre os ensinamentos dele, e que fiquem despertos na noite anterior aos acontecimentos mais importantes que causarão o credo religioso cristão. E ele vai verificar e seus discípulos estão todos dormindo. Então, quer dizer, depois em seguida, o apóstolo mais importante ali, o discípulo, digamos assim, o discípulo é aquele que recebe os ensinamentos, e o mestre, o guru, é aquele que ensina.
O discípulo que ele queria tanto, que era Pedro, seria um dos mais importantes ali, tenta defender o seu mestre do seu sacrifício, né, decepando uma orelha de alguém que poderia denunciá-lo. Ao que Jesus repreende, dizendo, falando a ele como se fosse uma criança, de que ele diz, coloca a orelha no lugar, não deveria ser feito isso. Ou seja, não foi entendida como ele gostaria a mensagem. Mas não é só no cristianismo, não. No budismo, que é a minha crença também, um dia Buda levantou uma flor e mostrou aos seus 12 discípulos. Em geral são 12 a 13 discípulos desses livros. Claro, tem muito mais discípulos, a história mostra isso, mas esses são os que ficaram enunciados ali nesses livros sagrados. E esse dia Buda pega uma flor e mostra aos seus discípulos. E de todos os discípulos só tem um que faz... Ou seja, né? A grande maioria não compreendeu a verdade do que é a alegria e a perfeição do que é, daquilo que é uma flor, da natureza, da beleza em si. É uma mensagem maravilhosa, simples, mas que eles não foram capazes de entender, sabe? Foram coisas mais complicadas. Viu como às vezes a gente complica? Entre outros significados dessa parábola, né, do budismo. Todas as parábolas têm vários significados. Os sacerdotes sempre detêm sua existência, nos mostrando que eles seriam intérpretes. Inclusive no espiritismo, o médium seria um caminho entre aquilo que é divino, espiritual, e o ser humano, para que a gente possa ter essa realidade transcendente. Então, em todos os livros também é assim, eles tratam de espiritualidade, mas existem sempre os sacerdotes ajudando a compreender, né? Que são pessoas que estudam isso, ou que se dedicam, ou que estão dentro desse mundo, apenas dedicados a esse mundo, né? Ou deveriam estar. Nem sempre é assim, mas em geral é. Na tradição indiana, oriental, tem os gurus que se retiram, um lado místico também, que não fica tão dentro da religião ou da igreja, propriamente do templo. E esses gurus, eles passam uma série, deixando que é um caminho, depois eles retornam com algumas coisas importantes das crenças, e as pessoas fazem perguntas a eles e procuram aprender da religiosidade, na metafísica também, que é aquele espaço de compreendimento que não é a simples racionalidade da religião. Não é a parte que a razão mostra fácil, assim, é mais complicado a metafísica. Então, essas pessoas têm esse contato com tudo isso e se torna, às vezes, mais complicado, dependente do especialista, padre, sacerdote, pastor. Vai ter diversos, e também do grau de evolução desses sacerdotes, vai ter explicações mais interessantes do modo do ponto de vista religioso. A explicação histórica é uma explicação acadêmica e científica, baseada na razão, onde há um debate, onde há uma amostragem e existem pesquisas. Então há um estudo e é amparado em várias funções que vêm de outras ciências, por exemplo, a arqueologia, a psicologia, a filosofia, a antropologia, a sociologia, que nos ajudam a ver sobre esses pontos de vista de estudo que colaboram bastante com a história. O fenômeno religião, o fenômeno mito e as crenças e sua ação na cultura como algo mais de um ponto de vista histórico. Quando falamos em pluralidade cultural dentro das escolas, muitas vezes isso é citado sem se aperceber e de que não é aprofundado da melhor maneira no espaço-tempo. Ou seja, se fala em pluralidade cultural, mas a tendência é de que não se veja como essa pluralidade se manifestou no passado, né? Que ela era maior e quanto ela era maior. E também se analisa principalmente o seu espaço mais imediato, que é uma necessidade, principalmente em tese dos movimentos do eurocentrismo, que tanto nos afastaram da nossa própria cultura, mas hoje em dia existe um isolamento, de modo que o homem olha muito para o seu próprio umbigo e não conhece o que se passa do outro lado do mundo. São populações que teriam muitas trocas culturais para nos oferecer,
e a jornada de desenvolvimento humano de vários povos humanos no mundo inteiro. Essa que é a questão. A gente tem uma tendência a se afeiçoar a algo que é uma região que é mais próxima de um desejo maior assim das populações pelo histórico contato que ela tem com determinado país, mas as pessoas não conhecem o escopo dessa variedade e como essa variedade é realmente variada, né? Como a gente pode dizer. Não é uma coisa simplesmente assim de gosto. Eu gosto mais desse tipo de cultura, eu gosto mais do outro, mas é uma coisa que reflete o quão plural é necessário que seja o conhecimento humano para que ele possa se inteirar dessa individuação e ao mesmo tempo dessa participação com o mundo inteiro, com o globo inteiro. Esse é um dos lados melhores da globalização e que pode ser feito um trabalho melhor, em detrimento daquela parte da globalização que acaba extinguindo esses focos culturais diversos. Então, parece antagônico, mas essa mesma globalização, quando avança de história e cultura, por não poderem existir ao modo como a economia se manifesta, por outro lado, essa mesma globalização protege culturas e quanto mais a gente aborda e conceitua e reconhece essas culturas, que elas vão ter uma chance de subsistir. Tá? Hoje subsistem, dentro da nossa floresta amazônica, mais de 10 mil religiões entre os povos indígenas. Eu digo subsistem porque a grande maioria delas foi predada desde a colonização. Ah, então, imaginem só na nossa mãe África, que foi o continente onde, segundo pesquisas arqueológicas que atestam essa teoria bem importante da erva genética, o continente de onde desembarcou a caminhada humana em direção à criação de novas civilizações por caminhos diversos, seja através de ilhas, seja através do caminho pelo Estreito de Bering para a Europa. Ali iam nascendo formas culturais diversas e essas formas culturais todas refletiam, como eu digo, as crenças religiosas. Imaginem a densidade e o número de crenças religiosas, então, do continente africano e do que foi no passado antes do colonialismo. Só por aí a gente deve pensar que não há como comparar a ideia de que o que hoje nós temos de apenas uma crença para o mundo inteiro. Uma crença mais de mão única e que representa esse contexto do fundamentalismo. Ou seja, existem ainda miríades de crenças espalhadas pelo mundo. E o nosso desconhecimento de como se processa essa crença e a nossa desnaturalização desse conceito, porque a gente imagina que são crenças muitas vezes inferiores ou que são modos de ver a parte espiritual que são reflexo de atraso ou de superstição. A gente julga com nossos próprios olhos a cultura de outras pessoas que teriam a última palavra sobre como deveria ser a cultura delas mesmas, não nós, mas eles deveriam ter. Então eu vejo que por aí a gente pode perceber a necessidade de conversar sobre esse assunto. Desse modo, optei por falar nisso, amparado nos conceitos que ampliam o conhecimento histórico, como através da psicologia também, através da antropologia, das ciências paralelas que auxiliam a história, a gente chegou a perceber coisas importantes nesse desenvolvimento. Optei por falar de maneira criativa no sentido de que, em vez de trazer como guia apenas a narrativa histórica linear,
a gente precisa se amparar ainda nesses outros conceitos que auxiliam a história. Por exemplo, desde que o homem começou a criar suas primeiras lendas, suas primeiras histórias, ele estava fermentando com seus mitos e a construção de visões da natureza que representavam a espiritualidade, ele estava fermentando as primeiras tendências religiosas. E a partir dessas crenças vão ser construídas essas religiões do sopro inicial da humanidade no planeta Terra. Então, através disso, desse modo de ver Deus, que vai se desenvolver significados e símbolos que vão estar impressos mais tarde no modo como as pessoas em determinados lugares do mundo vão construir suas casas, seus templos religiosos, do modo como elas vão se vestir de uma maneira tradicional, ou do modo que vai ser representado o seu clero, né? E também por essas ideias que estão intrínsecas dentro da psique humana como ideia básica, de coisas mais imediatas que o homem precisa e que se expandem através da narrativa religiosa, que vão se determinar os modos de viver, de criar literatura, artes, de se cantar e de se dançar. E, inclusive, é através disso, e está nesses significados, o modo como se construiu os instrumentos do início da agricultura, os instrumentos agrários, as técnicas de se trabalhar a terra, entre outras coisas. E a gente pode pensar até que subsiste aí uma espécie de representatividade do que é a identidade de cada povo, muito aflorada no modo como a crença religiosa se expressa. Então, cada povo tem aí a sua diversidade garantida na diversidade de como se expressaram as crenças e influenciaram essas construções culturais e sociais. Então, esse aí é um dos motivos pelos quais a gente sempre deve pensar que a beleza que é contida nesses mitos, nessa lenda, nesses conjuntos de mitos, nas mitologias, por assim dizer, e o colorido que existe ali, através dos acontecimentos históricos, das guerras, das doenças que dizimaram povos inteiros e nações, através da adaptação para subsistir a uma conquista de um povo que chegava e que ia trazendo sua própria crença em substituição, elas se tornaram como se fossem aquelas espécies ameaçadas do livro vermelho da nossa ecologia. Então, elas são muito frágeis e sensíveis. Qualquer coisa que se mude pode causar todo um desequilíbrio de um sistema de pensar a divindade. Então, é realmente muito triste quando uma dessas ideias é brutalmente exterminada da história da raça humana. Então, é bem interessante a gente pensar que toda vez que a gente está tocando nesse assunto e a gente consegue conversar pacificamente e distribuir as ideias, a gente está se reencontrando com a origem dos tempos, quando tudo era mais complicado e hoje a gente vê que a gente vive com essas possibilidades na cidade, mas na época estava na sombra da noite diante de feras, e um pai contava uma história para os seus filhos e para o resto da família para impedir que um ruído estranho, que um rugido de um animal selvagem causasse a perda dos familiares, ou que alguém se acusasse ali, se protegendo naquele lugar, e evitasse a sobrevivência dos primeiros homens que pela face da terra pisaram. Então, essa importância básica da história contada e da lenda
ela vai ser o propulsor das melhores e mais perfeitas criações da espiritualidade humana e da psicologia humana. E esse processo de fazer, contar e de viver as suas crenças, ele é um processo que ele é formador de culturas e, ao mesmo tempo, ele é um processo que ele equilibra a vida humana de uma forma que se torna muito importante. Então, esse eu creio que é realmente o principal desencadeador da ideia de tocar no assunto de como pela história se desenvolveram esses contextos da diversidade, da multiculturalidade das ideias religiosas e, em contrapartida, do encontro de uma ideia religiosa mais rígida, mais dogmática, e que possui uma hegemonia de poder político, social, bélico e econômico, e de como elas se encontrando, o que foi que causou e quais as consequências e as necessidades boas e más para nós hoje em dia. Essa é a ideia. Mas afinal de contas, o que são os mitos? O que são essas mitologias? De onde vêm essas lendas? Segundo o mitólogo Joseph Campbell, intelectual norte-americano, que foi muito importante na permanência e no entendimento dessas tradições, os mitos, eles são narrativas que acompanham o homem desde sempre, desde o início da sua atividade nesse planeta. E eles têm uma função, digamos assim, muito especial, que vai de 4 a 5 relevantes fatores. Em primeiro lugar, tá? O mito, ele é uma necessidade de explicação para dilemas que são comuns às comunidades dos povos e acabam sendo explicações que, na falta de melhores, trazem soluções que em determinados períodos serviram bastante ao desenvolvimento desses povos. Em segundo lugar, o mito, ele é uma espécie de exemplo ético e moral, né? Onde existem padrões de comportamento humano e limites que não podem ser passados, assim. Segundo a maioria das tradições, além dessa questão ética de como determinados povos se comportam e das suas virtudes e delitos, ainda existe uma questão que é bem básica. Se esses problemas comuns são resolvidos, eles acabam se transformando em uma forma de tecnologia que permite a sobrevivência humana. E essas alegorias contam como foram resolvidos esses problemas para essa sobrevivência. Existe também no mito, de uma maneira bem profunda, assim, a característica identitária. Identidade cultural que se desenvolve a partir de mitos que expressam um comportamento, além do que comunicam um trajeto com o retorno de uma resposta para algo importante para esse mundo que se torna característico daqueles grupos sociais. Então, aquela história de que o mito é apenas uma mentira, não. O mito, ele é, na verdade, cheio de imaginação, e a imaginação é o que acaba desenvolvendo a ciência, como a gente vê de Júlio Verne até os grandes autores de ficção, e a expressão de que os mitos acabaram criando o nascimento da tragédia e, portanto, o nascimento do teatro. Então, o mito, ele acaba estando na semente originária dessa espiritualidade, do contato com o divino. E ele também expressa-se simbolicamente de modo a construir imagens ideais
de comportamentos necessários. Então, sem mitos, o homem fica desenraizado. Eles são cíclicos e se adaptam em cada época. Eles não são duros. A tradição apresenta uma mensagem que liga com a transcendência, com além, com essa parte superior da psique humana ou com uma parte espiritual. Mas o modo de conversar desse mito com a sociedade é mutativo, de metamorfosia, ele se transforma em coisas que a gente, a gurizada, pode entender. Então, o que acontece, gente? Lá no período conhecido como pré-história, que na verdade não era pré, porque as pessoas não tinham uma escrita estabelecida ainda, que elas não tinham história, né? Mas o que se convencionou como chamar, como os primórdios do homem, as pessoas desenvolveram os primeiros sistemas de visão sobre esse lado sobrenatural. Teve uma crença, ainda não era uma religião bem organizada, estabelecida. Muitas pessoas falam em cultos mágicos ao invés de religião antes. Os princípios que mais influenciavam eram a caça, a coleta dos alimentos, a relação com os animais, com as feras, a relação com a natureza em si, com ciclos, né, com a noite e o dia, a troca do clima, das estações, e isso se transformou num primeiro sistema de crenças. E aos poucos, os mitos e as histórias que eram contadas, como eu disse anteriormente, iam sendo assimilados nesses sistemas de crença. Então, um dos primeiros sistemas de crença foi o animismo, né? Que colocava a existência de um espírito, por exemplo, num pilar de pedra, numa árvore, em determinado recanto animal, de refúgio animal, ou num bosque, né? Na natureza em si. Após, né, começaram a aparecer os primeiros sacerdotes e a ideia de um espírito, né, podendo ser vivenciado pelo ser humano, do contato espiritual direto entre o espírito humano e o espírito de animais através do xamanismo. Isso foi no começo. O que acontece? Essa relação com os animais, ela depois foi durar muito mais tempo. Inclusive, depois, muito além, quando foram nascendo os primeiros agrupamentos, digamos assim, urbanos, quando o homem começou a sair desse contato mais próximo à natureza para construir as primeiras cidades, ainda muito além, até o Império Romano, ainda se cultuava, por exemplo, no Egito, gatos, não é? Por causa da sua relação com o ser humano benéfica, né? Tanto que gatos geraram até uma revolta quando gatos foram mortos pelo Império Romano, muito além da pré-história, depois de Roma estar senhora segura do Egito Antigo. E mesmo assim, a morte de gatos foi uma blasfêmia tão grande que gerou grandes rebeliões dos egípcios contra os senhores dos dominadores romanos. Também faz parte de um processo que teve a ver com o xamanismo, como a gente vê naqueles filmes americanos, por exemplo, quando um xamane indígena da América do Norte mata um visão, né, esse animal ruminante enorme, que aparecem também em muitas pinturas rupestres. Rupestres são aquelas pinturas das paredes das cavernas, onde o xamane mata o bisão, tira sua pele, alimenta a tribo inteira, serve um ritual, e onde o espírito passa. Ele invoca esse espírito do chefe dos visões para que hajam mais visões que caem nas mãos dos indígenas, agradecendo também depois para que o seu povo não passe fome, né? Em determinadas tribos e nações indígenas que têm esse costume.
O xamã então veste um ritual que envolve dança também. A dança é uma das primeiras manifestações, além de contar histórias, né, junto com os mitos, né, da humanidade. E que ele acaba colocando a pele do bisão ou do búfalo por sobre seu corpo, nesse contato com o animal. Ele acaba recebendo a influência do espírito animal e a força do espírito animal. E, inclusive, a ideia de totem, a ideia de animal totem, e de, por exemplo, tu ter um animal que se refere à tua personalidade, muito além do contemporâneo. Até os anos 60 foi forte isso, 1960, para ter uma ideia. Em certas regiões da América do Norte, por exemplo, entraram para a cultura contemporânea, onde existe essa transmutação, e o reflexo disso nas culturas posteriores vai ser que as primeiras divindades, os primeiros seres mitológicos, como na epopeia de Gilgamesh, né, por exemplo, da Babilônia, um dos primeiros lugares, ou aqui no outro símbolo egípcio, que tem muitas correspondências depois, vão ser metade humanos e metade animais, não é? O animal que se refere, quando tem cornos também, vai mudar de acordo com a cultura caprina, né? Por exemplo, alguns vão ser bodes, outros vão ser cabras, e outros vão ser touros, né? Meio touros, né? E assim por diante. Que é uma coisa interessantíssima, que vai ter relações com os animais do modo como eles se comportam, né? Se reflete a toda uma suposta personalidade animal, já que nós, seres humanos, não somos vegetais, não somos minerais, fazemos parte cientificamente do mundo animal ainda. Só posteriormente, com a ideia de espírito, de a concepção de espírito, de essa energia interior que nos anima, vão começar a haver nessas primeiras cidades reis e certas pessoas notáveis nas sociedades que vão ser deificados aos sacerdotes, ou como padres que vivem em templos. Então a gente vai ter essa figura totalmente humana de um rei assim deificado. Nessa época então vai começar a haver uma união quase harmoniosa, ou digamos assim, bem sistematizada entre política e religião. Ou seja, vão ser governantes, como Missé Elide nos diz nos seus livros, né, sobre as formas de religião. São os famosos reis taumaturgos, os reis sacerdotes, os reis curandeiros, que ao mesmo tempo são religiosos e governantes. É um primeiro modo de se organizar, então, assim, né, isso tudo. Só para ter uma ideia da transição dessas primeiras até a Idade Antiga, da pré-história até a Idade Antiga. Então, para a gente continuar entendendo essa evolução, esse desenvolvimento dos sistemas religiosos, crenças e do papel da mitologia, tanto na criatividade humana de criação das histórias, quanto no reflexo, com mensagens incidentes quase eternas, a gente pode dizer isso é artificial do eterno, mas que nos ajudam até hoje. Nesses primeiros agrupamentos urbanos vai haver um clero, né? Em princípio vai se, digamos assim, vai se beneficiar inclusive desse papel social, dessa pirâmide social onde eles vão estar, e vai se identificar, ou seja, ele vai ser relacionado com Deus, com a deidade, e portanto ele vai receber seus benesses, desde as necessidades físicas básicas dos homens, até riquezas, e até uma determinada proteção e um papel de liderança. Então, nesse primeiro momento, as camadas mais populares vão estar completamente isoladas desse clero. E tudo vai ocorrer em torno das manifestações desses sacerdotes.
porque a primeira igreja que aparece na face da terra, como eu falei, ou é um menir ou um dome, que são pedras ancestrais colocadas, né, de qual tem a ver com os ciclos da natureza, e depois vão sendo esses templos nas cidades, né? Muito se falou aí da forma como isso se deu, e o legal é a gente dizer sempre assim, que no princípio mais relacionada com os ciclos da natureza era a mulher, e existia uma espécie de matriarcado. Isso foi um matriarcado, porque a influência da mulher, não se sabe como governo estabelecido ou de maneira opressiva ou singela, mas de uma forma geral, assim como uma liderança na sociedade, fez com que esse reflexo fosse as deusas. As deusas eram mais importantes que os deuses nas histórias. E existe uma variedade de achados da arqueologia quando a gente vê aquelas escavações e sempre encontram tantas estatuetas muito antigas, assim, as primeiras manifestações de arte religiosa, arte de religião, com as deusas gordas, as chamadas Vênus pré-históricas, né? Agora que esse nome é dado, Vênus, mas a uma deusa grega muito tempo depois, da Idade Antiga. Então, quando chega ao início das primeiras civilizações, tanto vindo da África, que foram as primeiras, tanto mitologias como histórias, e como o mundo vem da África, dali vieram as primeiras, depois se desenvolvendo seu caminho até a Europa, até chegar na Grécia e em Roma, que fizeram tanto assim, e que tanto tem relação com a cultura ocidental. A gente ainda vai ver na Grécia Antiga manifestações da maternidade, da importância da fertilidade da mulher, como essas deusas antigas gregas que a gente vê, que tem esse papel de fertilidade bem claro na amamentação dos filhos. Dessa forma, assim, a gente vê como são interessantes, e com a alimentação com ciclos da natureza, como a sacerdotisa dessa aqui que chamavam Melissas, tem uma abelha atrás, né, que a gente pode ver, né? Dá para perceber, é interessante que se veja o simbolismo que acompanha essas divindades mitológicas, como acontece com a grande Deméter, né? Mas a gente vai ter outras coisas depois. A gente vai ter o prosseguimento da mulher eterna, que continua referenciada e mudando nas crenças, tendo sempre um papel importante que a gente vai verificar em Afrodite, não é? E essa Afrodite é uma, até hoje, das personificações mitológicas mais conhecidas. Qualquer jardim tem uma Vênus, uma Afrodite, a deusa do amor grega, e a gente percebe um apreço, um carinho especial no tipo de arte que é feita com relação a ela e os seus reflexos, não é? Mas elas tinham muitos atributos, não é só a deusa do amor, dependendo da região e do lugar e como se manifestasse, ela tinha vários atributos, inclusive atributo criador relacionado com as estações também, os mesmos mitos que se espalham por outras partes do mundo, como a Irlanda, o que seria posteriormente a Grã-Bretanha, que os romanos chamavam de Gália, algumas regiões, e lá vai ter representações muito parecidas. A partir deste símbolo vão aparecer religiões de mistério ligadas a Vênus, Apolo, Baco, deus do vinho, Dioniso, principalmente este na Grécia e em Roma posteriormente, e do Egito para a Grécia com uma importância muito grande. Já que o meu nome é Carlos Hermes, eu não podia deixar de falar do deus egípcio Anubis, que tem uma representatividade tão grande que influencia a formação do deus Hermes na Grécia, posteriormente, ou seja, da África para a região que eles chamavam de Hélade, onde era a Grécia. Então, ele fazia um papel de acompanhar as almas dos mortos, né?
mesmo que o Hermes também, né? Também era um deus importante porque ele era representante da magia, né? Dos poderes esotéricos. E também ele tem essa relação, a gente pode referenciar junto com Hermes até com o Bará do Mercado em Porto Alegre. Ou seja, mercado, o pagamento, a relação com o acompanhamento da morte, com o portão, a chave no portão para o além, do outro mundo, deuses entre mundos, assim, mensageiros. Eles são todos parecidos, existe uma referência, um reflexo em cada um, conforme o país e conforme a cultura étnica. Exatamente, as etnias e as suas culturas que vão se desenvolvendo, mostrando o seu modo de ver uma divindade que no mistério, nas disputas de mistérios, eram única, mas isso eram só formas de ela se manifestar. Não eram o Deus absoluto, mas eram as formas, por isso que o Campbell fala em faces de Deus. Então, os mistérios apolíneos, ou vítios, eles eram feitos com sacerdotisas. Como naquela época tinha uma relação muito forte com a natureza, tudo que era natural tinha um atributo, virava um deus, principalmente quando era terrível, não só quando era muito bom. Por exemplo, furacões, terremotos, que pareciam um mugido de búfalo, de touro gigante, ou como a batida do martelo no chão de Thor, que é ao mesmo tempo o relâmpago que causava esse estrondo, Thor da mitologia viking. Então, essas questões eram consideradas destino, podiam aniquilar com uma vida de uma hora para outra, e eram forças muito fortes da natureza. Por isso Apolo tem esse dom da profecia, que tem a ver com a natureza interior das pessoas. Os mistérios eram feitos de duas maneiras. Eles eram representados de uma maneira interna pelas religiões, dentro de templos onde o povo não participava, e depois, por exemplo, na Grécia Antiga e no Egito, em procissões e em uma espécie de ancestral do carnaval, que acompanhava também os ritos do teatro depois do terceiro dia, era acessível ao povo, às populações mais pobres. Então, essas procissões se vivenciava a história que era contada na mitologia, ou seja, essa lenda, essa narrativa era repassada e o povo passava pelas situações das deidades prediletas deles e se manifestava sentindo o que eles sentiam e desenvolvendo compaixão, as sensações todas. Esses sistemas com vários deuses, ele vai ser conhecido como politeísmo. O politeísmo vai se acrescer de casais de deuses, e muitas vezes de panteões mais de deusas ou mais de deuses, é irregular, às vezes de triângulos e relações que trocam com deuses que se casam com outros que são de outros povos, para que eles possam, quando um povo encontra o outro nas suas migrações, nas suas jornadas, e quando há guerras ou alianças, esses deuses casam, e as pessoas vão ter um modo de mesclar características de um povo com o do outro, nessa época, na Idade Antiga, até uma parte da Idade Média. Então, o que acontece? No começo, como eu disse, era um matriarcado, para depois a chegada do patriarcado só após os caçadores se tornarem guerreiros, não é? Os mistérios são representados principalmente de uma forma que vai irradiar com seus pontos modos de ver, significados que não é que são copiados, gente, não é que eles inventaram para ser outros. Outro dia algum professor andou dizendo que Jesus Cristo nunca existiu. Depende do ponto de vista, porque nós temos tantas possibilidades históricas de nunca ter existido como de ter existido. Ainda é uma discussão acadêmica, e a academia é muito importante para isso. A questão toda, para a gente entender isso, é que não é que, por exemplo, a Virgem Maria ou Santa Maria ou nas suas imagens seja uma cópia de Jesus, não, mas é que existia um bebê, e na história era mais antigo, e como existia um bebê e existe uma relação com a morte, o sacrifício pelos seres humanos de Horus, que é Maria do nascimento do bebê, que volta, que tem a ver com as estações do tempo, esse é um caminho, um ritual que os espiritualizados vão fazer. As pessoas que são grandes líderes espirituais na humanidade vão seguir trajetos de auto-sacrifício pessoal, que culminam também, por exemplo, com Cristo em determinado momento, com a história do Cristo, que é um exemplo disso, onde nesses sacrifícios rituais existe desenvolvimento de compaixão, ou amor, ou piedade, ou um modo de nos humanizar
pelas coisas que não deveriam ter acontecido, que são desequilíbrio na civilização humana. Uns vêm como pecado, outros vêm como erros, mas seria uma cura ou uma purificação. E Isis, ela aparece nas primeiras pinturas, bem antes do cristianismo, como uma mãe com um bebê. Isso é um arquétipo de mulher. Um arquétipo é uma imagem recorrente que aparece sempre de mulher, onde se vê a importância da mulher no mundo para todos nós, o sacrifício que é ser mãe e tudo que é. Então Isis vai ter um papel importante, e mais tarde tem a figura protegida de Maria, que no Jesus tem uma relação com isso, porque existe essa questão de por onde passar, das coisas que ficaram na mente das pessoas naquela época, elas já conheciam que era importante, que era sagrado para elas. É diferente do que é particular, o sagrado é diferente do privado. Então, o que acontece? As asas, como em Isis, vão ser sempre um atributo do celeste, do céu, para ter uma ideia da relação com Nossa Senhora, por exemplo. Já na Irlanda, por exemplo, a relação da mulher com a natureza e os ciclos, principalmente a noite, o dia, as colheitas, é bem grande, tanto que nas costas de Querido ou Bridget sempre tem árvores, nas cabeças, como na Isis, muitas vezes uma figura da lua, né, crescente, tem a ver com a fertilidade, que o pessoal acha que é chifres, muitas vezes, às vezes dependendo, em alguns deuses, né, tem uma relação com, como eu já falei, os caprinos, ou o touro, né, ou a alimentação, e também com a força, né, a valentia, no caso são luas, não é, as fases da lua. E Querido vai mostrar, ainda falando de mistérios, dos mistérios, 3 fases e 3 importâncias da fase da mulher e da natureza, portanto, não é? De onde vem as coisas, o caldeirão, símbolo feminino, como as fases da própria mulher, não é? Se Brígida, considerada na Irlanda como Santa Brígida depois, não é? Continuou sendo cultuada no mesmo tempo da deusa Brígida na Irlanda, Santa Brígida. E se questiona se existiu realmente como pessoa, ou se é só uma continuidade do mito, da lenda, né? Mas é importantíssima, como São Patrício, por exemplo, para os irlandeses no modo do cristianismo, não é? Então, essa relação mostra a proximidade das crenças e a continuidade até daquela época. Isso aqui dura até a Idade Média, até além, é muito importante, não é? Se a gente fala de matriarcado, a gente tem que falar de casamento sagrado, que é a fertilidade que vem do masculino e feminino, chama Hieros Gamos. Então, esse casamento sagrado vai ter uma relação com a fase dessas histórias em que o homem já não tem tanto medo da natureza, ele acha muito caótico, muita loucura, difícil viver no meio da selva, assim, e ele começa a tentar dominar a natureza. E ele começa como é que eu vou dizer? E sim, ele começa realmente a sentir que ele pode pôr ordem no caos, certo? Então as cosmogonias, elas vão contar para diversos povos diferentes como é que o mundo começou. Tem o Gênesis, né, que é bem conhecido da Bíblia, né? Mas tem outras, né? Tem dos Babilônios, assim por diante, que faz parecido com o dilúvio, para ter uma ideia dos tsunamis. Eu falei das forças da natureza, né? Tem o dilúvio como tsunami em outro lugar, tem problemas com vulcões que viram deuses, e tem problemas, inclusive, com inundações famosas. Então Zeus vai fazer parte do patriarcado, uma forma de tentar botar ordem, mas principalmente de espiritualidade masculina. E a nível de luta e poder de equilíbrio da espiritualidade feminina vai estar a Hera, e também antes dela Gaia, que são muito parecidas, e também Réia, então na Grécia Antiga. Então a gente vai ver uma série de disputas entre esses dois, inclusive com traições, como se fosse um casal normal, que é uma forma do homem se comunicar vendo em si Deus dentro da sua mente, dentro do seu corpo, e não habitando em qualquer lugar. Bom, diferenças. Os dois sistemas principais, tanto que o Mircea Eliade quanto o Joseph Campbell, por exemplo, abordavam, que são especialistas em mitologia e em religião, a gente vai perceber uma coisa interessante. Existem 2 tipos de sistema. Um proveniente do Oriente Médio, do mitraísmo e das religiões da Pérsia, e uma das 2 primeiras religiões que haviam por ali, inclusive vai influenciar muito o judaísmo e a fé e a doutrina judaico-cristã, que é um modo de ver Deus como criador de tudo. Ele é criador das coisas. Deus masculino, patriarcal, ele cria o mundo através
do seu poder. Então, as coisas naturais, os animais, as plantas, tudo são criações de Deus. Deus está acima da natureza e governa a natureza, e o homem é uma de suas criaturas. Esse é um modo de ver, é um tipo de sistema religioso que existe. Antagônico a ele vai ter um outro sistema que fez a maioria dos povos da antiguidade. Ele estava em todas as partes e que se relaciona muito com o homem que vive nos campos, ou seja, com as pessoas dentro das florestas, nos pagos, nos lugares onde tinha a colheita, a agricultura. E esse lugar, para os romanos mais tarde, vai ser batizado. Essas pessoas, esse lugar vai trazer uma visão de mundo onde Deus é a natureza. Ele está na natureza como o Deus cristão, mas ele é a natureza, ele não é o criador da natureza. Uma pedra é Deus, uma árvore é Deus, tudo é Deus, mas não como xamanismo mesmo. Deus se manifesta nesses lugares e é visto erradamente como sendo vários deuses, por isso se fala politeísmo, mas é uma visão de Deus em mistério que para as pessoas comuns se manifesta em várias visões de Deus, que são os deuses e os heróis, são as formas como Deus age. E nesse modo de ver, ele vai ser conhecido como paganos. Paganos é aquele que vive no campo para os romanos, então é o paganismo. E vai logo haver futuramente uma certa tribulação entre o paganismo e essa coisa bilateral, dualista entre macho e fêmea, inferno e céu, fogo e água, os antagônicos, assim, daquela religião do Oriente Médio lá, que tem Deus como criador, bem e mal, né? Dualidade, com relação à crença oposta, ao sistema oposto, que diz que Deus está na natureza e o bem e o mal estão misturados na natureza. Então a gente tem que descobrir e separar o joio do trigo na natureza. Enquanto que na outra crença, o homem se identifica com o bem e luta contra o mal. Nessa, o homem vê e aprende com o bem e o mal no paganismo. Então existe um desenvolvimento de uma ética pagã, de um modo de ver as coisas como é que elas funcionam, e de uma moral do dualismo, que é a moral é diferente da ética. Na moral, ou está certo ou está errado. E daí tem aquela questão do, você é moralista, né? Sim, eu sou pelo certo. Exatamente isso. Então, esses panteões de deuses vão se desenvolver por toda parte, em vários povos, e até hoje, como eu disse, no Japão, que é um país pagão, e que tem muitas religiões, como a Índia, que tem muitas religiões, existem diversos tipos de deidades que eles ainda cultuam, inclusive os ancestrais, os pais e avós são cultuados em determinadas religiões. E aqui na Amazônia, hoje, nós temos mais de 10 mil religiões, ou seja, é paganismo também, e ainda por cima, ainda politeísta, muitas vezes, não todas, mas com diversas deidades da natureza. E na África Antiga, e ainda em postos remanescentes dos lugares onde não foram acessados, são reservas, os povos nativos da África, também, os quimanos e outros, cultivam deidades da natureza, que são várias. Só além dessas fases é que começa a se desenvolver a filosofia do herói, do semideus, a mistura do ser humano com o divino, que é um caminho que tem muito a ver com autodescoberta, um passo posterior e muito importante para a civilização. Em breve falaremos disso, isso é poético, isso é